Olá, queridos, que Deus abençoe a todos, derramando uma nova unção a cada dia. Que bom que nós estamos reunidos aí depois de uma semana inteira aí sem fazer nenhuma live, pois eu estava dando aqui oportunidade para alguns irmãos, os pastores da igreja, o pessoal da nossa igreja que trabalha conosco, e nós criamos então, trouxemos todo mundo aqui para cadastramos como administradores aqui no Facebook da igreja, né? E aí então houve um campo maior, com uma oportunidade maior para que todos pudessem compartilhar. E isso foi muito positivo para nós, foi muito positivo para a nossa igreja, porque nós tivemos a oportunidade de ter palavra aqui com o pastor Denilson, pastor Gilberto, pastor Paulo, e as transmissões, com isso, nós voltamos praticamente a ter a Casa de Paz todos os dias. Então nós passamos a ter Casa de Paz todos os dias, pois todos os dias agora nós estamos desde semana passada tendo Casa de Paz. Hoje eu volto fazendo com vocês a Casa de Paz depois de uma semana aí sem fazer, né, para poder dar espaço para os irmãos fazer. E eu quero dizer que isso foi muito positivo, porque no momento que eles estavam fazendo, pessoas que faziam parte lá da comunidade deles, lá no Facebook, foram notificados pela transmissão que eles estavam fazendo. E aí mais pessoas assistiram, correto? Mais pessoas assistiram a nossa transmissão da nossa live aqui pelo Facebook da nossa igreja. Então eu quero pedir a você que nesse momento abra aí uma sala de vídeo, porque a sala de vídeo é muito importante. Por que é importante? Porque ela vai ficar gravada no seu Facebook. E todas as pessoas, em tempo e em fora de tempo, poderão ver a hora que quiser essa transmissão, se você abrir uma sala de vídeo. Aparece na parte de baixo para você a opção abrir uma sala de vídeo. Então você abre essa sala de vídeo e você então começa a compartilhar. Porque no momento em que você está assistindo, você está também permitindo que outras pessoas possam assistir também aí da sua live. Bem, já chegou por aqui algumas pessoas, o pastor Gilberto, pastor Denilson, nosso querido Paulo Coutinho, a nossa querida Rosângela, a Dias passou também por aqui. E eu quero agradecer a Deus. Eu não posso iniciar esta live sem agradecer a Deus, pois o que Deus fez neste domingo na nossa Santa Ceia foi algo tremendo. Eu quero parabenizar você que participou da Santa Ceia aí na sua casa, juntamente conosco, através da nossa live. Você participou conosco da Santa Ceia do Senhor lá no culto pela manhã. E isso é muito importante, porque apesar de estarmos distantes, estamos juntos. Amém, meus irmãos? E então tivemos nesse domingo 2 cultos de Santa Ceia na nossa igreja. No culto pela manhã eu estive ministrando a palavra e no culto à noite o pastor Gilberto esteve ministrando a palavra. E para a glória de Deus, tivemos também uma quantidade de pessoas que estiveram conosco ali assistindo a transmissão ali direto do nosso tempo sagrado, tanto do culto pela manhã como no culto da noite. O pastor Gilberto falou comigo, ele que ministrou à noite. Então o pastor Gilberto falou comigo que à noite nós tínhamos quase 30 pessoas assistindo a transmissão da live ao vivo lá do nosso tempo sagrado. Então, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela confiança que você está tendo na palavra, por estar conosco aqui todos os dias na live, ou por estar indo também lá no nosso tempo sagrado e assistindo às reuniões, os tempos preciosos. E como eu tenho colocado um espaço maior para que todos possam estar pregando, ministrando, porque isso faz o crescimento da casa de Deus, do reino de Deus. Eu gosto muito da Casa de Paz e eu vejo a hora de voltar à Casa de Paz ali na prática, porque a Casa de Paz ela é um aprendizado.
ela nos dá a oportunidade da gente aprender ali, fazendo e ministrando em cada casa. Já chegou por aqui também aqui o Gabriel Rodrigues, a Tatiana, já passou por aqui outras pessoas que estão aí juntamente conosco, dia após dia, nos assistindo e fortalecendo cada vez mais aqui a nossa aliança. Então, fica aí o meu agradecimento para todos que participaram da Santa Ceia do Senhor, tanto aí na sua casa, como lá no templo, um domingo do Dia das Mães. E assim que tudo isso passar, nós vamos marcar aí um almoço de comunhão lá na nossa igreja. Estaremos juntos compartilhando e aí poderemos ali nos abraçar, poderemos ali sentar na mesa e assim sendo, então, termos um tempo maior na presença de Deus. Bem, eu quero dar a agenda da nossa semana para vocês. Amanhã, terça-feira, o pastor Gilberto estará ministrando a live aqui com vocês às 8 horas da noite. Já na quarta-feira, nós vamos ter transmissão direto lá do nosso tempo sagrado. Então, a partir das 19h30, nós temos a transmissão direto lá do tempo sagrado. Já na quinta-feira, então, o pastor Denilson vai estar ministrando sobre a vida de vocês aqui na nossa live, nessa quinta-feira, às 19h30. E na sexta-feira, o pastor Paulo, então, vem ministrar aqui na live, juntamente com todos vocês. Então, recapitulando, nossa agenda dessa semana. Hoje sou eu, amanhã é o pastor Gilberto, quarta-feira, transmissão direta do Tempo Sagrado, quinta-feira, pastor Denilson, e sexta-feira, o pastor Paulo, que vai estar ministrando juntamente com todos. Boa noite, dona Alda, saudade da senhora. Eu espero que a senhora esteja bem, de saúde. Fique em casa, realmente é isso que a senhora deve fazer nesse momento. Mas acompanhe conosco aqui pela live. Estamos também aqui recebendo a presença do nosso pastor Antônio Marcos, lá de meu xará, pastor Marcos, lá de Campos. Que Deus possa estar abençoando a vida do senhor aí nessa cidade. Sei das lutas que o senhor está enfrentando. Aliás, a nossa igreja de Campos, eu queria pedir a você, meu irmão, inclua a nossa igreja sede e as demais igrejas de Campos nas suas orações, porque lá a coisa está um pouco bem mais fechada, bem mais restrita, e nós estamos praticamente com as igrejas abertas, sendo apenas naquela visão mesmo de fazer uma oração, porque não pode ter nenhuma transmissão lá. Há uma cobrança muito maior em cima das igrejas em Campos. E eu queria pedir então a sua oração para que Deus possa estar trazendo aí os livramentos, né? E os livramentos são... Eu quero pedir a você, querido, que em nome de Jesus é fiel a esta obra, que faça suas doações. Compartilhe as suas doações, tanto através dos aplicativos, né? Você pode fazer aí a sua doação do seu dízimo ou da sua oferta através do aplicativo e enviar o comprovante para nós. E daqui a pouquinho nós vamos estar colocando aí para vocês poderem acompanhar aí, se o pastor Denilson estiver conosco, aí que ele prepare aí para mim, por favor, para as pessoas poderem estar abençoando a casa de Deus, a agência do Bradesco, e aí você vai enviar o comprovante lá para o meu WhatsApp particular, para a gente poder anexar aqui como uma doação aqui da nossa igreja de São Gonçalo, no Porto da Pedra. Já chegou por aqui também a Elisângela, como eu já disse, né? Chegou também a Dias, chegou a dona Alda, e é muito importante, nesse momento em que nós estamos passando por essa dificuldade, é muito importante, querida, a sua conscientização em relação às doações da casa do Senhor. Porque você sabe melhor do que ninguém, nós tivemos assim que tirar alguns cultos, né? Não temos culto segunda mais, não temos culto às sextas-feiras. Quarta-feira a gente abre, faz a live de manhã
abre lá, faz a live, fica um tempo, depois fazemos novamente à noite e no domingo a mesma coisa. E é claro que as doações, elas não estão acompanhando o que era antes. E aí vem então o nosso pedido para você. Se você puder fazer a sua doação ou levar lá na igreja, nós estamos mantendo a igreja aberta quarta-feira pela manhã. Nós estamos mantendo a igreja aberta na quarta-feira à noite e no domingo pela manhã e no domingo à noite. Se você se sentir à vontade para estar abençoando o ministério, nós estamos precisando da sua ajuda. Você pode estar fazendo o depósito na agência do Bradesco e enviando então um comprovante ali para o nosso WhatsApp particular. Se você desejar abençoar também a nossa igreja lá em Magé, você pode fazer a doação na mesma agência, na mesma conta e enviar o comprovante para o pastor Denilson e abençoar assim então a igreja lá de Magé. Bem, já chegou e que Deus possa estar abençoando. Vamos meditar na palavra. Deus tem uma palavra tremenda para você hoje. Com certeza Deus tem uma palavra para você. E a palavra está onde? A palavra está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Porque eu quero falar algo importante hoje sobre a quantidade. Quantidade. Às vezes nós limitamos uma quantidade para fazer algo. Nós falamos assim, eu já ajudei essa pessoa 2 vezes. Não vou ajudar mais não. Não, eu já ajudei essa pessoa 3 vezes. Eu não vou ajudar mais não. Eu já ajudei essa pessoa 5 vezes. Não, não vou ajudar mais não. O pastor Denilson acabou de colocar aí o Banco Bradesco, agência 1857. A conta é 4528, dígito 4. Você pode enviar então, ele vai colocar os telefones, tanto dele como o meu. Você pode enviar então o seu casa de Deus. Voltando então a falar aqui sobre quantidade. Quantidade, quantas vezes eu devo fazer isso? Quantas vezes eu devo fazer aquilo? Quantas vezes eu devo fazer aquilo outro? Sabe, essa questão de quantidade, ela é muito complicada. Porque às vezes nós estamos começando a achar que já fizemos muito. Porque já fizemos 1, ou 2, ou 3 vezes. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, no versículo de número 21, o Senhor Deus, na vida de Pedro, com uma pergunta que Pedro fez. Pedro fez uma pergunta. Então, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Até 7 vezes? Veja que Pedro, ele chega para o Senhor e diz assim, Senhor, tudo tem limite. Existe uma quantidade que eu deva perdoar. 7 vezes já está bom, de bom tamanho, né? Eu quero trazer para você essa reflexão hoje. 7 vezes já é um número bem considerável. Mas Jesus vira para ele, e no versículo de número 22, Mateus 18, 22, diz assim, olha, e Jesus lhe disse, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro já estava fazendo um pedido, porque acreditava que 7 era um número bem assim flexível, em que ele podia perdoar. Sabe, queridos, nós temos mania de contabilizar as coisas que nós já fizemos. Eu já fui à igreja essa semana. Eu já fui à igreja esse ano. Eu já fui à igreja este mês. Nós temos mania de ficar contabilizando. Eu já liguei para minha mãe, já liguei para o meu pai essa semana, esse mês. Eu já paguei já uma vez a dívida
lá do meu irmão, já paguei uma vez a dívida do meu pai já pagou uma vez a minha dívida. A gente tem mania de contabilizar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, irmão. O Senhor Jesus deixou claro que no reino dele não há conta específica. Eu não vou fazer culto uma vez na semana e dizer, já fiz o culto essa semana, tá bom. Não podemos fazer isso. Não podemos ficar aqui contabilizando quantas vezes já fizemos isso, quantas vezes fizemos aquilo. Essa palavra me chamou a atenção hoje à tarde, quando estava meditando sobre ela. Pedro perguntou 7 vezes, já está de bom tamanho. 7 vezes é um número razoável, que eu posso então perdoar ali, porque aquela pessoa vai errar comigo aí até 7 vezes. E até 7 vezes eu acho que eu devo perdoar ela. Sinto que existe nessa palavra, existe uma coisa interessante. E eu gostaria de convidar você a ler comigo isso. Que coisa interessante é essa? Por que Pedro falou perdoar 7 vezes, então tá bom? Ele falou isso por causa do que Jesus havia dito antes. Jesus havia dito no versículo de número 15, Mateus 18, 15, abre por favor, acompanha comigo porque isso aqui é poderoso para a tua vida hoje, irmão. Isso aqui vai trazer um entendimento. Por que Pedro perguntou 7 vezes? Porque ele achava que, pela condição dos versículos anteriores, 7 vezes era um bom número. Vamos ler comigo? Mateus 18, 15 diz assim, olha, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Primeira coisa, Jesus estava ensinando sobre perdão. E aí, então, ele fala para os discípulos o seguinte, se alguém errar com você, repreenda ele, ou seja, converse com ele. E se você chegar a um bom senso, legal, você ganhou o seu irmão. Mas, no versículo de número 16, ele diz assim, olha, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Olha aqui agora, queridos. Jesus primeiro disse assim, olha, se teu irmão errar contigo, chama ele, conversa com ele. Se vocês se acertarem, você ganhou teu irmão novamente. Ele diz assim, você ganhou teu irmão. Mas se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas e vai conversar com ele novamente sobre aquele problema. E se não quiser te ouvir, aí então você deixa de lado. Porque pela condição, pela testemunha de 2 ou 3 pessoas, vai ver que você está tentando negociar a paz, mas aquela pessoa não quer. No versículo de número 17, Jesus continua dizendo assim, olha, se não as escutar, diz-lhe à igreja. Se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil ou um publicano. Bem, aqui começa o nosso entendimento. Primeiro você vai falar, aceitou? Show de bola, ficou na benção. Tudo liberado. Não aceitou? A Bíblia diz então que é para chamar 2 ou 3 testemunhas e voltar a conversar com aquele irmão sobre o erro, aquela coisa. Ou não aceitando, leva o caso à igreja. Na época lá, Jesus disse, leva o caso para a igreja. Continuou não aceitando, é aí que entra a palavra-chave. O que Jesus diz? Esquece o assunto. Esse é o problema. Jesus está deixando claro aqui, olha, esquece o assunto. Trata ele como um publicano. Trata ele como um gentil. E é isso que eu quero, então, abordar com você. No versículo, então, de número 21, Pedro, pensando em tudo que Jesus havia dito lá em cima, ele diz assim, olha, então Pedro, aproximando-se, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei, então? 7 vezes? Quando Pedro disse 7 vezes, meus irmãos, ele estava levando em conta tudo aquilo que Jesus tinha dito lá em cima, só que ele tinha esquecido o final. Qual era o final?
trate ele como um gentil. Trate ele como um publicano. Ou seja, não dê importância ao que a pessoa está falando. Quando nós falamos de perdão, precisamos guardar no nosso coração principalmente essa parte. Não guarde no seu coração o que a pessoa está falando contra você ou de você. Você entendeu o que a palavra... Pedro diz, então eu vou perdoar 7 vezes, né, Senhor? Porque já levei o caso para ele e não me ouviu. Já levei o caso, então, diante das testemunhas, também não me ouviu. Levei o caso, então, para a igreja, também não ouviu. Então, já tem 3 vezes, vou acrescentar mais 4 e vou deixar aí 7 vezes. É um bom número, né, Senhor? Só que Pedro esqueceu do final. E o final Jesus diz assim, olha, se não te ouvir, se não ouvir a igreja, trate ele como um gentil. Trate ele como uma pessoa sem entendimento. E perdoe ele, se necessário for, até 70 vezes. 7. Que vai dar 490. Irmãos, vamos parar de contabilizar. Às vezes você está tendo um problema no seu casamento e está dizendo assim, isso já aconteceu outras vezes e eu já perdoei. Às vezes você está tendo um problema na sua família, com alguém da sua casa, e você está dizendo assim, eu já perdoei muitas vezes. Pare com isso. Vamos parar de contabilizar, irmão. Vamos tratar aquela pessoa como um gentil, como um publicano. E não vamos permitir que esse sentimento se instale no nosso coração de achar que já fizemos muito, ou de que já fizemos a nossa parte, porque já chamamos, porque já levamos a pessoa a testemunha, já levamos o... Não muda. Sua parte ainda não está feita. Como assim, pastor? É verdade, irmão. Olha, a sua parte não está feita, não. A sua parte só estará feita quando aquela pessoa parar para voltar a te ouvir novamente como uma pessoa de Deus. Porque se ela não te ouve como uma pessoa de Deus, se ela não te escuta como uma pessoa de Deus, você precisa continuar investindo em oração, investindo na vida dessa pessoa. É muito importante você entender isso. Nós não estamos aqui para ficar contabilizando. Deixa eu te perguntar, irmão. Por favor, não vá muito longe. Mas quantas vezes Jesus já teve que perdoar você pelo mesmo erro? Não foi nem pelo erro diferente. Quando a gente pede perdão a uma pessoa, a gente não está pedindo perdão àquela pessoa para se humilhar. Nós estamos tentando fazer as pazes com Deus, não com a pessoa. É verdade. Eu vou ser muito breve com esse comentário que eu vou te fazer aqui. Uma certa vez, eu fui pregar em uma igreja, não vou falar o nome da igreja porque vocês conhecem, e por uma questão até de respaldo, para resguardar as pessoas, eu fui pregar lá, fui convidado para pregar. Aí quando eu cheguei lá, eu e a pastora, e o pastor Denilson estava comigo também, se eu não me engano, uma senhora veio na minha direção, olhou para mim e falou assim, pastor, eu hoje vim aqui para ouvir uma palavra com o Senhor, porque todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus através da vida do Senhor, eu saio daqui muito bem, eu saio daqui muito confortável. E quando eu fiquei sabendo que o Senhor vinha pregar aqui, eu falei para o meu marido que eu queria ir, ele me trouxe. E nisso o marido dela vem chegando.
E então, quando ele chegou perto, cumprimentei ele. Ali então ela virou e falou assim: olha, pastor, na última palavra que o Senhor pregou sobre liberar perdão e ser solto. E eu vivi aqui um problema no meu casamento com meu marido de infidelidade. E eu não conseguia perdoar ele pelaquela condição. Mas depois que o Senhor pregou aquela palavra, eu senti que eu tinha que perdoar ele. E então a minha vida mudou a partir daquele momento. Porque ele foi infiel a mim. Ele errou comigo. E o fato dele ter sido infiel comigo me machucou muito. Eu não conseguia perdoar. Eu ouvi ela falar aquilo tudo. Ele estava ali do lado. E eu virei para ela e falei assim: irmã, sabe qual é o problema? É que ele nunca te traiu. Não, pastor, ele foi infiel. Ele foi infiel com outra mulher. Eu falei assim: irmã, você está enganada. Ele nunca te traiu. Ele nunca foi infiel à senhora. E ela ficou olhando para mim com aquele olhar assustado. E eu expliquei a ela o seguinte: que quando ele errou, ele não errou com ela. Ele errou com Deus. Ele foi infiel, foi a Deus. Ele quebrou o voto dele, foi com Deus, não foi com a senhora. Porque a senhora é filha de Deus. E a Bíblia diz assim: ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Entenda que quando ela erra com a gente, não está errando com a gente. Ela está errando com o próprio Deus. E eu não tenho por que então ficar com mágoa. Eu não tenho como ficar chateado com essa pessoa. Porque quando alguém erra comigo, está errando com Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou a imagem, eu sou a semelhança de Deus. E quando eu falei isso, para surpresa dela, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, mas chorou ali no estacionamento, de soluçar. Ele chorou de soluçar. E depois que ele se recompôs, eu perguntei para ele se recebeu o perdão de Deus agora, né, irmão? E ele disse assim: pastor, eu até então achava que para conseguir o perdão de Deus, a minha esposa que tinha que me perdoar. E isso estava sendo difícil, porque eu não conseguia esquecer aquilo que tinha feito. Mas quando o Senhor falou que eu não tinha traído ela, que eu não tinha sido infiel a ela, que eu tinha sido infiel a Deus, foi aí que a minha ficha caiu, que realmente a minha vida espiritual acabou. Eu estou tentando refazer o meu casamento, tentando ali lutar pelo meu casamento, tentando lutar ali pela minha esposa, segurar essa minha relação, mas eu perdi a coisa mais importante da minha vida, que foi a presença de Deus. Eu fui infiel a Deus, como o Senhor realmente falou agora. E aí, nesse momento, ela que dizia que tinha perdoado ele, mas ela não tinha perdoado. Ela apenas estava indo. Ela começou a chorar também. E os dois se abraçaram ali no estacionamento. E olha que eu nem tinha... Eu ia para o culto ainda, eu ia pregar ainda no culto. Eles começaram a chorar, os dois se abraçaram. E ali sim, eles pediram perdão um ao outro. Mas primeiro ele fez as pazes com Deus. Queridos, deixa eu te explicar isso de novo. Eu não erro com você. Se eu cometer algum pecado, eu não estou pecando contra você. Estou pecando contra Deus. Quando alguém comete algum erro comigo, não está errando comigo. Está errando com Deus. Então eu não posso que essa pessoa alcance o perdão de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que liberar o perdão.
Porque antes de ser infiel comigo, ela foi infiel com Deus. Vamos parar de contabilizar. Pare de achar que você fez muito. Pare de achar que você já perdoou muito. Que você já passou por cima de muita coisa. Esqueça. Porque antes de errar com você, essa pessoa errou com Deus. Você entendeu a palavra? Você entendeu a palavra? Você precisa se acertar com Deus. Primeiro você tem que conquistar o perdão de Deus. Porque depois então você vai conseguir conquistar o perdão da pessoa. Vamos orar? Se você está com o seu copo com água aí, pega aí. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós não podemos ficar contabilizando quantas vezes já fizemos isso ou aquilo. Porque quando eu erro, eu não erro com a pessoa, eu erro com o Senhor. É tempo de acertar as pazes contigo, ó Deus. É tempo de nos consertarmos com o Senhor. E depois a gente se conserta com as pessoas. Eu peço-te que o Senhor coloque a tua unção de cura sobre esse copo com água. E traga a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado por esse entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Beba comigo em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Que Deus abençoe você, Glória a Maria. Que Deus abençoe você, Digres. Que Deus abençoe você que esteve conosco aqui nesta live desta segunda-feira. Reflita aí. Mateus 18:15 em diante. É tempo de acertar, de fazer as pazes com Deus. Se consertar primeiro com Deus para depois você se consertar com os outros. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Amanhã, então, terça-feira, às 8 horas da noite, o pastor Gilberto estará transmitindo a live. Na quinta-feira, o pastor Denilson. Na sexta-feira, o pastor Paulo. E com certeza, vem palavra de Deus por aí. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, derramando uma nova unção a cada dia. Um forte abraço, beijo no coração. Tchau, tchau, tchau.